nós vamos falar sobre exchange bias em filmes finos policristalinos, né, crescidos por magnetron sputtering. Eu vou fechar a minha janela aqui que eu enxergo, né, alguém. Então, se alguém aparecer, eu não vou tá vendo, porque eu estou com duas telas, mas, na verdade, a apresentação e o Google Meet está numa tela só, tá? Ops. Parece que ele não muda, né? Opa. Desculpa. Ele não está mudando o meu... aqui. Ok. Bom, eu trabalho no Laboratório de Magnetismo, né, do Instituto de Física da URGS, como o Wilson comentou. Esse é o nosso time do laboratório. Então, nós podemos ver os professores do laboratório, os pós-doutorandos. Nós temos hoje estudantes de mestrado, iniciação científica, né? Estamos sem estudantes de doutorado no momento, e alguns colaboradores e ex-integrantes do laboratório. Aqui está a nossa página na internet, né, onde pode ser acessada e terão acesso a nossas publicações, também a infraestrutura do laboratório, né, e pedidos para análises de magnéticas possíveis. Eu também faço parte do laboratório de conformação nanométrica, que é um laboratório institucional, multiusuário do Instituto de Física, onde eu sou responsável pelo sistema de deposição de filmes finos por magnetron sputtering. É um sistema da AJA International. Eu também sou responsável pelo difratômetro de raios-x, é um Bruker D8 Advance, que ele está configurado para medidas de filmes finos. Então, aqui também tem a página do laboratório, onde nós temos uma agenda de uso dos equipamentos. Então, o usuário pode entrar nessa página e fazer um pedido, né, para uso dos equipamentos. Nós atendemos vários institutos da URGS e de outras universidades do Brasil e até fora do Brasil. Nós vamos ver nessa apresentação, né, uma introdução, vamos relembrar algumas grandezas do magnetismo, falar sobre o fenômeno do exchange bias, também falar sobre a fabricação de filmes finos com exchange bias e fazer as últimas considerações. Tá? Eu tentei preparar essa apresentação mais voltada para a parte experimental, né, e a apresentação de alguns resultados. Então, essa parte de modelamento dos modelos para ajuste das curvas de magnetização, eu não vou me estender muito. O fenômeno de exchange bias ele é usado em vários dispositivos eletrônicos, né? Podemos destacar os dispositivos que usam válvulas de spin, os estabilizadores de domínio em cabeças de gravação, mídias magnéticas de alta densidade, memórias magneto-resistivas, ímãs permanentes, sensores magnéticos, dentre outros. Nesta figura, nós podemos ver uma bicamada com antiferro-magneto acoplada ao ferro-magneto, né, apresentando ou usando o fenômeno de exchange bias. Nas cabeças de leitura de gravação de discos rígidos que usam a magneto-resistência gigante, nós temos também uma bicamada antiferromagnética acoplada a uma camada ferromagnética. Lembrando que em 2007, né, o prêmio Nobel em Física foi dado para o Gramberg e o Fert pela descoberta da magneto-resistência gigante. Então, aqui vocês podem ver o artigo do Fert, onde aparece o professor Mário Babiš, que é o nosso colega aqui do Instituto de Física, como primeiro autor.
Então, vamos relembrar rapidamente, né, alguns parâmetros de indução magnética e de magnetização. Nós podemos destacar algumas grandezas importantes. Então, nós temos uma curva de indução em vermelho e a de magnetização em azul. Então, alguns parâmetros importantes, como a magnetização inicial, magnetização de saturação, magnetização de remanência, também os campos coercivos e de anisotropia, bem como o produto energético máximo, né, que é a área calculada, essa área aqui calculada pelo BH máximo. Esse produto é muito importante em aplicações de ímãs permanentes. Aqui nós também podemos ver a curva de susceptibilidade magnética diferencial, né, a azul da curva do ciclo de esterese, da curva de magnetização fechada, e a verde, que é da magnetização inicial. Nessas curvas de magnetização, uma camada de um filme, na verdade, né, de ferro, de 12 nanômetros, nós podemos ver para 3 diferentes ângulos de aplicação do campo magnético com relação ao eixo de fácil magnetização, né, os campos coercivos e de troca. Tá? Então, relembrando que o campo coercivo ele é o valor de campo onde a magnetização é zero, e o campo de troca é o valor de campo onde ocorrem as rotações irreversíveis da magnetização. Então, esse campo de troca ele é maior ou igual que o campo coercivo, né, e ele é denotado como HSW ou HK. Nesta curva aqui de magnetização versus campo, nós temos dupla coercividade, né? Por que isso acontece? Então, essa amostra é composta por uma bicamada de cobalto, irídio, manganês, separadas, né, por uma camada de cobre, de 1,2 nanômetros, de outra camada de cobalto com 7 nanômetros. Então, aqui, nesta esterese de amplitude menor e deslocada, né, em campo, nós temos a magnetização da camada de cobalto de 3 nanômetros, que está acoplada ao irídio manganês, por isso esse deslocamento em campo desta curva de esterese. E nesta esterese de amplitude maior, nós temos a magnetização desta camada de cobalto de 7 nanômetros, que não apresenta exchange bias. Então, ela não está acoplada ao irídio manganês, porque nós temos um espaçador não magnético entre o irídio manganês e o cobalto dessa camada de 7 nanômetros. Nós vamos ver mais adiante, né, o que isso significa. Também podemos ver aqui o campo de anisotropia, né, que é o valor de campo onde ocorrem os últimos processos irreversíveis da magnetização. Ele também é chamado, às vezes, de campo de fechamento, denotado pelo HA ou HS. Essas são algumas medidas, né, ou técnicas de medidas que podem ser usadas para caracterização de filmes finos com ou sem exchange bias. Né? As que mais usamos são as medidas de esterese magnética, via magnetômetros de amostra vibrante, SQUID, PPMS, magnetômetro de gradiente de força alternado ou magnetômetro óptico por efeito Kerr. Além de outras medidas como torque, FMR, magnetoimpedância e outras. Temos que ter muito cuidado, né, com as curvas de magnetização, principalmente com aquelas em que as amostras são resfriadas em campo, field cooling. Então, nessa figura, né, nós podemos ver o gráfico em vermelho, ele está deslocado tanto em campo quanto em magnetização. Então, tanto no eixo X quanto no eixo Y. Então, esse deslocamento ele pode vir a ser confundido com o exchange bias. Nessa outra curva, nós podemos ver que para a mesma amostra, que também foi resfriada em campo, né, se na medida de magnetização o campo magnético ele não é suficientemente alto, né, ou intenso para saturar a amostra, né,
a curva ou as curvas, né, essas curvas de magnetização serão deslocadas, tá? Podendo causar uma certa confusão e algum assunto, né, referente a exchange bias. Nesse nosso artigo, nós apresentamos alguns critérios para identificar ou verificar se a curva de magnetização ela está saturada, né? Então, isso é muito importante, principalmente em estudos de sistemas com exchange bias, que a gente precisa saber se realmente essa curva foi ou não deslocada. O fenômeno de exchange bias ele foi primeiramente observado por Meiklejohn e Bean em 1956 em partículas de cobalto oxidadas resfriadas em campo magnético. Então, eram partículas de cobalto, o núcleo era cobalto, em volta o óxido de cobalto, resfriadas em campo, e nós temos esta curva sólida, né, mostrando o deslocamento da curva de esterese em campo. O efeito mais conhecido, ou a manifestação mais conhecida do exchange bias, é esse deslocamento da curva de magnetização ao longo do eixo do campo magnético H. Tá? Então, nós podemos definir aqui o campo de exchange bias, que mede esse deslocamento em campo, né? E podemos ver aqui os campos coercivos desta amostra. Em um modelo intuitivo, né, nós podemos ver a configuração dos spins de uma bicamada ferromagnética, antiferromagnética, em diferentes estados. Tá? Então, no estado 1, em uma temperatura maior que a de Néel e menor que a de Curie, nós aplicamos um campo magnético nessa amostra, né? Ela está mantendo a ordem ferromagnética nessa temperatura, saturamos a amostra, fixamos esse campo magnético como campo de resfriamento, resfriamos a amostra até uma temperatura abaixo da de Néel, com este campo magnético aplicado, estabelecendo a ordem antiferromagnética dessa camada antiferro. Acoplando as duas camadas e apresentando o fenômeno de exchange bias, como a gente pode verificar nessa curva, com a magnetização deslocada em campo. Nesse estado 2, a amostra está saturada e com duas camadas acopladas, né, na interface. Então, esse acoplamento exige um torque adicional para magnetizar a amostra no outro sentido, causando esse deslocamento na curva de magnetização. Então, aplicando, na verdade, retirando esse campo agora e aplicando no outro sentido, para a esquerda, a amostra chega no estado 3, né, onde a camada ferromagnética está sendo magnetizada nesse novo sentido. Aumentando mais o campo, a amostra chega no estado 4, saturando a amostra nesse sentido. Agora, retirando novamente esse campo, a amostra inverterá a magnetização antes desse campo chegar a zero. Isto porque aquele torque adicional agora é favorável, né, a esse sentido. Chegando aqui no estado 5, né, e aumentando o campo novamente para a direita, nós chegaremos, ou a amostra chega novamente no estado 2, tá? Fechando esse ciclo. Então, em resumo, esse acoplamento entre as camadas ferro e antiferro magnéticas, ela gera um torque adicional no processo de magnetização, causando o deslocamento da curva de magnetização no eixo do campo magnético. O efeito exchange bias ele pode ser inicializado durante a deposição, com a aplicação de campo magnético in situ, ou pós-deposição,
com recozimento ou irradiação iônica, também com campo magnético aplicado em ambos os processos. Ele pode ser inicializado sem campo externo, né, em um material ferromagnético macio com alta magnetização de remanência. Aqui nós temos uma curva de indução magnética para partículas de cobalto, né, sem exchange bias, então ela não está deslocada em campo. E nesta outra curva nós temos a indução magnética de partículas de cobalto oxidadas, resfriadas em campo, né, que apresenta exchange bias. Nós podemos perceber que o produto energético máximo teve um aumento significativo. Isto é muito interessante para aplicações em ímãs permanentes. Além do aumento da coercividade e do deslocamento da curva de magnetização em campo, né, existem outras manifestações, como a temperatura de bloqueio, efeitos de treinamento e efeitos de memória. A energia livre desse sistema é a soma das energias, né, da parte ferromagnética, da parte antiferromagnética e da interação entre essas duas partes. Aqui nós podemos ver os termos dessa energia livre, onde podemos destacar a anisotropia rodável, que foi inserida pelo colega do laboratório Julian Gesheff, nesses sistemas, nesses modelos, na verdade, anteriores, né? E esse termo explica o aumento na coercividade, o máximo em HC e o shift dos valores de FMR. Nós não vamos entrar em muitos detalhes sobre a modelagem, né, por causa do tempo. Aqui nós temos algumas configurações de interface colinear, né, com J, ou constantes de troca positivas e negativas. Também temos aqui exemplos de possíveis configurações de interfaces não colineares. E para filmes finos policristalinos, né, nós imaginamos ter uma camada ferromagnética, uma camada antiferromagnética e uma pequena camada da interface. Essa desordem magnética na interface, ela é formada basicamente pelos spins não compensados desta interface, e eles se comportam como domínios livres, né, ferromagnéticos, e podem interagir com os grãos ferromagnéticos e ou antiferromagnéticos adjacentes. Tá? O que causa essa desordem? Nos filmes policristalinos, né, pode ser, por exemplo, a rugosidade na interface, pode ser a difusão entre átomos das camadas ferro e antiferromagnéticas, por exemplo. Os campos de exchange bias e coercivo, né, eles dependem da espessura da camada ferromagnética e diminuem com o aumento dessa espessura. Né? O gráfico mostra a evolução desses dois campos com o aumento da espessura da camada ferromagnética. Essa aqui é uma amostra de camada semente de níquel-cromo, com 400 angstroms, né? E a camada de ferro-manganês, que é o antiferro, de 500 angstroms. Os campos exchange bias e coercivo também dependem, né, da espessura da camada antiferromagnética. Então, para cada material antiferromagnético, existe uma espessura mínima, né, para que o campo de exchange bias atinja o seu valor máximo. Então, no caso aqui, para essa amostra de ferro-manganês, nós podemos ver que esse H de exchange bias máximo, ele é atingido com uma espessura de ferro-manganês em torno de 6 nanômetros. Para o irídio-manganês, que é outro antiferromagneto bastante usado,
nesses sistemas, essa espessura é um pouco menor, em torno de 4 nanômetros. Como o Exchange Bias é um fenômeno de interface, é de se esperar que, se a gente coloca um espaçador entre as camadas ferro e antiferro magnético, essa interação ou esse acoplamento diminua, com isso, o campo de Exchange Bias diminui. Então, aqui nós temos os valores de campo de Exchange Bias e coercivo para uma amostra de cobalto e de manganês, separadas por um espaçador não magnético de cobre, e podemos ver que, a partir de 1,25 nanômetros de cobre, como camada espaçadora, nós já não temos praticamente nenhum campo de Exchange Bias. Bom, então, para o crescimento das amostras, né, esses filmes finos, nós usamos um sistema de deposição por sputtering da ASA International, disponível no laboratório de conformação nanométrica. Esse é um sistema onde a câmara principal ela pode atingir até uma pressão de base de até 10⁻⁹ torr. Possui uma pré-câmara, onde a gente faz a passagem dos substratos para dentro da câmara e retirada das amostras, né, prontas de dentro da câmara, sem que haja uma quebra, né, de vácuo ou aumento de pressão significativa dentro da câmara principal. Nós também podemos analisar com analisador de gás residual os gases que estão dentro da câmara durante a deposição, se for necessário. Aqui nós temos os gases utilizados, né, o inerte argônio, utilizados em todas as deposições, e os reativos oxigênio e nitrogênio, utilizados em deposições reativas para a formação de óxidos e nitretos. Os substratos eles podem ser aquecidos até 850 graus para a deposição. Nós contamos com 7 canhões de 2 polegadas e podemos fazer uma codeposição com até 6 canhões ao mesmo tempo. O sistema conta com fontes DC e RF, então 2 fontes DC de 750 watts, 3 fontes RF de 300 watts, uma DC pulsada de 5.000 watts e uma RF dedicada e limitada a 50 watts, dedicada ao porta-substratos. Então, com isso, a gente pode fazer um sputter etching do substrato, abrir um plasma no porta-substratos. Essa foto mostra o crescimento de um filme de nióbio a 500 graus Celsius, né, onde nós podemos ver aqui o canhão de nióbio aberto e o plasma, né, de nióbio desse canhão. Nessa outra foto, nós podemos ver esses filmes de nióbio que foram recobertos com um filme de ouro. Esse é o nosso porta-substratos magnético, né, onde o campo magnético de 2 kHz ele é aplicado no plano da amostra, induzindo o eixo de fácil magnetização nessa direção. Aqui nós temos um desenho, né, do sistema, mostrando que esse porta-substratos ele vai ser giratório dentro da câmara, ele é giratório dentro da câmara, né, para manter a homogeneidade da amostra. Então, esses filmes eles podem ser crescidos de várias formas, né? Então, aqui nós temos 2 configurações, uma com a camada antiferromagnética em cima da camada ferromagnética, uma configuração top pin, e a outra, a camada antiferromagnética crescida embaixo da camada ferromagnética, uma bottom pin. Aqui também temos exemplos, né, dos materiais que utilizamos, como ferromagneto, antiferromagneto, e os materiais que utilizamos como camada semente e camada de cobertura.
Aqui nós podemos ver uma amostra que foi crescida, né? Na configuração top pin, com campo aplicado, a camada ferromagnética primeira, depois a antiferromagnética. Então, essa amostra tem 30 nanômetros de permalói e 15 nanômetros de irídio manganês. Analisando esse difratograma de raios-x, nós podemos ver que tanto o irídio manganês quanto o permalói tem uma textura cristalina preferencial cúbica 111. Tá? Isso nos dá a ideia de que teremos exchange bias na amostra. Aqui está a curva de magnetização mostrando o deslocamento dessa curva em campo, ou seja, apresenta exchange bias. Também podemos crescer essa bicamada na outra configuração, bottom pin. Ou seja, nós vamos depositar primeiro o antiferro e depois a camada ferromagnética. Então, nós só invertemos, as espessuras são as mesmas, tá? E analisando o difratograma de raios-x dessa amostra, nós vimos que tanto a textura do irídio manganês quanto a do permalói, cúbica 1,1, elas foram prejudicadas. Isso nos indica que a amostra não apresentará exchange bias. Então, aqui está a curva de magnetização dessa amostra, mostrando que ela não está deslocada em campo. Então, isto aconteceu, né, para esses materiais e essas configurações. Fazendo um processo extra deposição, né, ou pós-deposição, a gente pode induzir esse efeito do exchange bias. Mas como saiu da câmara, né, como feita, ela não apresenta exchange bias. Para medidas de magnetoimpedância, nós precisamos de um sinal ferromagnético mais intenso. Então, nós temos que crescer multicamadas dessas bicamadas. Então, para essa amostra aqui, nós crescemos 20 bicamadas de permalói irídio manganês, com 30 e 15 nanômetros. Analisando aqui o difratograma de raios-x, nós podemos ver que a textura preferencial do irídio manganês se mantém. E aqui está a medida de magnetização para essa amostra, para essa multicamada, mostrando o deslocamento em campo, ou seja, exchange bias apresentado pela amostra. Nós também podemos crescer uma tricamada, né? Ou seja, duas camadas ferromagnéticas ensanduichando, né, uma camada antiferromagnética. Então, aqui nós temos uma amostra com uma camada ferromagnética 1 de 30 nanômetros, uma camada ferromagnética 2 de 10 nanômetros, crescidas com campo aplicado. Então, nós vamos ter uma configuração top e bottom pin, nesse caso. Analisando o difratograma de raios-x, nós podemos ver que a textura do irídio manganês 1,1 se mantém. E aí nós temos a medida de magnetização para essa amostra, né? Onde esta esterese de maior amplitude e menor deslocamento se refere à camada de permalói mais espessa, de 30 nanômetros, e esta esterese de menor amplitude, maior deslocamento e maior campo coercivo se refere à camada de permalói de 10 nanômetros. Então, esse tipo de amostras, né, pode ser interessante para aplicação em sensores com diferentes campos magnéticos, ou sensores de diferentes campos magnéticos, diferentes valores de campo magnético. Amostras com várias bicamadas, né, com diferentes espessuras do material ferromagnético, também podem ser crescidas.
com ou sem espaçadores. Então, nesse caso, estas múltiplas bicamadas elas foram espaçadas com um espaçador de tântalo de 3 nanômetros. Então, nós temos 4 camadas ferromagnéticas de diferentes espessuras, 30, 20, 10 e 5 nanômetros, a espessura das camadas. Percebemos que a textura do irídio manganês se mantém, essa textura 1,1 cúbica, e aqui está a medida de magnetização para essa amostra. Então, nós podemos perceber, né, as estereses para cada camada ferromagnética deslocada. Então, lembrando, né, essa amplitude da magnetização, ela é diretamente proporcional à espessura da camada ferromagnética. Então, essa primeira esterese com menor deslocamento é da camada mais espessa, de 30 nanômetros. A segunda esterese com deslocamento maior e campo coercivo maior, da segunda camada com 20 nanômetros de permalói. A terceira esterese, né, mostra a magnetização da terceira camada, com maior deslocamento e maior campo coercivo. E a quarta, referente à magnetização da quarta camada, maior campo de exchange bias e maior campo coercivo. Então, pessoal, essas amostras de tântalo, permalói, irídio manganês, crescidas com campo magnético aplicado, tá? Elas estão prontas após a deposição, ou seja, né, elas apresentam o exchange bias como feitas. Tá? Elas não necessitam de nenhum processo extra pós-deposição. Por que isso acontece? Então, nós podemos imaginar a amostra sendo crescida, né? Nós temos o substrato, e aqui eu não coloquei, mas nós temos também uma camada semente de tântalo, tá? O campo magnético aplicado nesta direção. Então, quando a camada ferromagnética é crescida, saturada nesta direção, é mais favorável que os primeiros grãos antiferromagnéticos cresçam acoplados a esses grãos da superfície da camada ferromagnética. E se a energia é suficiente, a ordem ferromagnética será estabelecida durante o crescimento. E aí nós temos uma coisa desse tipo, tá? Óbvio que esse é um desenho ilustrativo, né? Para a gente tentar entender esse processo. Nós também podemos crescer a amostra sem campo magnético aplicado durante a deposição e depois fazer um processo pós-deposição. Então, aqui nesse caso, nós temos uma amostra de irídio manganês e cobalto-ferro, onde essa curva de magnetização verde é da amostra como feita, sem deslocamento em campo, sem apresentar exchange bias. Fazendo um tratamento térmico nessa amostra com campo magnético aplicado, ela apresenta exchange bias. Para aquele sistema que a gente apresentou anteriormente, né, o permalói irídio manganês crescido com campo magnético aplicado de 2 kHz, não necessita de nenhum processo pós-deposição. Então, aqui nós temos várias curvas de magnetização para essa amostra mostrada, né, onde cada curva dessas está com um ângulo de aplicação do campo magnético com relação à direção do eixo de fácil magnetização. Também podemos crescer, né, amostras com espaçadores não magnéticos, né? Isso nos prova que o exchange bias é um efeito
do acoplamento da interface ferro-antiferro ou antiferro-ferro magnética. Tá? Então, aqui nós colocamos um espaçador de platina. Então, a platina cresce facilmente cúbica 1,1. Então, essa platina crescendo antes do irídio manganês, dá para ver aqui nesse difratograma que ela ajudou ou melhorou a textura 1,1 do irídio manganês. Mas analisando, né, as medidas de magnetização, né, o óbvio aparece que quanto maior for a espessura desse espaçador não magnético, menor vai ser o acoplamento, com isso, menor o efeito exchange bias, ou seja, né, menor o deslocamento da curva de magnetização. Então, nós temos aqui a curva azul, já com 0,54 nanômetros de platina, ela já não apresenta deslocamento algum. Nesse nosso artigo, nós mostramos que, dependendo do sistema e do espaçador, né, nós podemos aumentar o acoplamento e aumentar o campo de exchange bias para uma certa espessura do espaçador magnético, né, o ferro magnético. Então, nesse sistema da direita, nós temos cobalto, irídio e manganês separados por uma camada de permalói. Nós podemos ver que, para espessura desse espaçador de permalói de 1 nanômetro, né, nós vemos que o campo de exchange bias aumentou. Para 3 nanômetros, já voltou a diminuir. Para esse sistema da esquerda, permalói e irídio manganês com espaçador de cobalto, isso já não acontece. Para qualquer espessura do espaçador de cobalto, né, menor vai ser o campo de exchange bias. Ou seja, né, esse campo de exchange bias diminuiu para qualquer espessura do espaçador de cobalto. Então, nesta figura, nós podemos ver a evolução tanto do campo de exchange bias quanto da constante de acoplamento de troca efetiva. Tá? Então, para esse sistema permalói, irídio manganês com espaçador de cobalto, nós vemos que tanto o campo de exchange bias quanto a constante de troca, elas diminuem com o aumento do espaçamento, do espaçamento ou o aumento da espessura desse espaçador de cobalto. E já para o sistema cobalto, irídio manganês, separados por o espaçador de permalói, né, nós podemos perceber que tanto o campo de exchange bias quanto a constante de troca, eles aumentam, chegando a um valor máximo próximo da espessura de 1 nanômetro do espaçador de permalói, e após essa espessura, eles diminuem sua intensidade. Bom, com isso, chegamos às considerações finais. Tá? Primeiro, né, que o estado magnético da parte antiferromagnética da interface é muito importante para o exchange bias. Nós vimos isso. O comportamento da amostra ela é determinada pela estabilidade dessa ordem antiferromagnética. Então, é muito importante, né, estabelecer a ordem antiferromagnética e ter estabilidade para que a amostra, né, apresente o exchange bias. Nós podemos ver isso, podemos ver isso nas medidas de difração de raios-x, né? Onde podemos associar aquela textura cristalina do antiferro magneto com, né, a ordem antiferro. A estabilidade, né, de um grão antiferro magnético, ela é determinada pela força do acoplamento entre esse grão
e o domínio ferromagnético adjacente. Então, quanto mais forte essa interação, mais estável vai ser esse grão antiferromagnético. Também podemos perceber, né, que alguns parâmetros de deposição eles são muito importantes para a textura cristalina, principalmente da camada antiferromagnética. Mas essa textura cristalina da camada, que também, né, é muito importante para o exchange bias, ela também depende da estrutura cristalina ou da textura cristalina da camada semente e também da camada ferromagnética, se esse ferromagneto for depositado antes do material antiferro. Obrigado pela atenção. Os agradecimentos aqui às instituições, né, à Universidade, o Instituto e o Laboratório de Magnetismo, e também o Laboratório de Conformação Nanométrica, tá? E também agradecer aí às agências de suporte às nossas pesquisas, CNPq, CAPES e FAPERGS. Obrigado. Obrigado, Antônio Marcos, pela apresentação a respeito desse tema acessível como se espera, acessível aos não iniciados. E agora nós temos, então, um período para perguntas ou comentários. Davi, por favor. Oi. Professor, muito obrigado pela palestra. Como o professor Wilson falou, realmente foi muito acessível para um não iniciado como eu. E como alguém não iniciado, eu gostaria de fazer primeiro uma pergunta de uma coisa que você mencionou quando você estava falando das possibilidades, que eu não sei o que é. Você falou de efeito de treinamento. Você pode comentar um pouquinho sobre isso, por favor? Sim, sim. Tá, obrigado, Davi, pelo elogio. Eu tentei fazer uma apresentação mais simplificada possível, né, para não ficar até um pouco chato ou maçante, tá? O efeito de treinamento, deixa eu só colocar, deixa eu ver se eu consigo colocar lá. Aqui. Lá no início. Aqui, tá? Esse efeito de treinamento, né? Dependendo de como esse filme fino ele é crescido, nós temos mais grãos antiferromagnéticos e até ferromagnéticos instáveis, tá? Então, dependendo do número de medidas de magnetização que eu faço, ou seja, saturo a amostra num sentido e em outro sentido, esses grãos vão mudando a sua característica magnética, com isso a curva ela muda um pouco. Depois eles vão chegar a um ponto que não tem mais essa maleabilidade, né? E a amostra pode medir ela mais 10, 20 vezes que a curva de magnetização vai ser a mesma. Tá? Essas amostras que eu mostrei para vocês, né, com crescidas a camada ferromagnética, antiferromagnética, com aquele buffer de tântalo, com campo magnético aplicado, essas amostras elas não apresentam efeito de treinamento. Tá? Então, mas muitas amostras apresentam, inclusive efeitos assim bem drásticos, né? Então, a primeira medida, tu tem uma curva deslocada e razoavelmente bonita, vamos dizer assim, e na segunda medida tu já tem ela totalmente descaracterizada. Sim. Então, de um ponto de vista de pensar em usar esses materiais, isso você tem que conhecer bem, porque você tem que ter certeza de que você está no estado final, né, da sua curva de magnetização. Essa é a ideia. Exatamente. Tá? Ou, né, dependendo, como tu está vendo nessa figura aqui, não é tão drástico assim, né, ou não é tão drástica a diferença
nesse treinamento. Eu poderia usar essa amostra, né? Desde que depois de vários processos eu ficasse com essa última curva aqui, vamos dizer, né? Sim. Então, mesmo assim, ele teria um deslocamento razoável, mas é claro, é muito mais, mais interessante, né? Que essas amostras não tenham esses defeitos. Perfeito. Tá? E também aguentem, né, temperaturas, porque se essas, dependendo da amostra, né, se aquecer um pouco, ela pode vir a apresentar também esses efeitos de treinamento, novamente. Uhum. Obrigado. Eu vou aproveitar e fazer uma outra pergunta para você. Quando o senhor apresentou para a gente as curvas daquelas amostras com aquelas múltiplas bicamadas, variando a espessura, que a gente tem aqueles setores diferentes da curva de magnetização, sim, eu fiquei um pouco pensando o que novamente uma pergunta de não iniciado. O que é legal nesses diferentes patamares? Por que a gente está interessado em olhar essas amostras, tipo essa que você botou na curva agora? A gente pode explorar essas diferenças nos setores da curva de magnetização? Sim, aqui eu vou colocar essa aqui, que são só duas, fica mais simples da gente olhar, né? Então, usando magnetoimpedância, por exemplo, né, a gente vai ter máximos de magnetoimpedância nesses valores de campo de exchange bias. Então, nós teríamos dois máximos. Isso seria interessante, como eu coloquei ali, né, para um sensor de campo magnético que ele seleciona dois valores de campo. Perfeito. Né? Ou vários valores, né, dependendo do que for feito. Certo. Não, agora ficou claro, eu tinha perdido essa informação. Então, aqui a gente pode selecionar, né, pode ter um sensor de campo que detecta diferentes campos magnéticos. Perfeito. Muito obrigado novamente, professor, foi muito legal. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta ou comentário? Maicon, por favor. Isso. Teco, a minha pergunta é um pouquinho mais técnica, mas porém simples, tá? Não é muito... Assim, não. Primeiro, obrigado pela apresentação, tá? E aí eu queria saber o seguinte, como é que vocês alcançam essa pressão na câmara de vocês, de 10⁻⁹ torr? Vocês têm, além de uma bomba turbo, o que mais que vocês têm para conseguir baixar essas duas ordens de grandeza aí, que está quase no limite da bomba turbo lá? Sim. A gente tem uma... Começa com uma bomba primária boa, né? Uma daquelas tipo scroll, né? Aquelas bombas secas, de alta capacidade. A bomba turbo que a gente tem aqui também uma bomba turbo de altíssima capacidade para o tamanho da câmara, né? Se não me engano, são 520 litros por segundo. Tá? É uma bomba realmente grande, né? Tem também, a gente faz... Bom, o primeiro fator é que essa câmara ela só é aberta, né, quando a gente tem que trocar alvos, e eu planejo essa troca de alvos para não ficar abrindo a câmara toda semana. Né? Então, a gente tem que colocar as peças dos alvos muito limpas, né? A câmara é super limpa sempre, tá? Acesso mínimo, só eu e o técnico que acessamos a câmara, tá? Essas peças dos alvos são sempre limpas, né? Jateadas com microsfera de vidro, mais limpeza química, tá? E depois tem que fazer um baking dela, né? Então, ela tem que aquecer. Essa câmara ela volta a essa pressão de 10⁻⁸ baixa, chegando a 10⁻⁹ alto, né? Depois de 3 dias fazendo o aquecimento dela, desligando no último dia, aí ela volta a essa pressão de 1 vezes 10⁻⁸ ou 8 vezes 10⁻⁹. Tá? Essa pressão de 10⁻⁹, eu te confesso que agora a gente está conseguindo chegar nela facilmente, ou 8 vezes 10⁻⁹, até menos, dependendo do que a gente está depositando, né? A gente consegue chegar até 5 vezes 10⁻⁹, mas é raro, né, esse caso, mas 8, 9 é simples.
porque a gente trocou essa bomba primária, colocamos uma scroll nova, né? E com uma capacidade um pouquinho maior, então ela parece que ela melhorou, né? Melhorou esse tempo de chegada nessa pressão mínima. Entendi, tá. Então tá claro, bom. Então né? é o processo mesmo, né? Que você tá, que para chegar nessa pressão você tem o bake e também, na verdade, a ciclagem, né? Que vai tendo ao longo do tempo, né? Sim, também. E uma coisa importante, Marco, é que essa câmara principal ela não tem afuros nenhum, né? Não, é que a gente tem outro sputtering aqui que não é comercial, que a gente mexeu ele muito, e simplesmente chega em 10⁻⁷ e não tem o que faça mais, porque aparecem muitos furos quando a gente começa a deixar a câmera como um queijo suíço, né? Então ele começa a ter problemas. Entendi, Teco. Na verdade, assim, os furos que você está falando são mesmo você colocar janela ótica, por exemplo, essas coisas, né? Exatamente. A gente começa a acoplar uma coisa aqui, outra ali, e às vezes a vedação não fica tão boa, né? E aí a gente tem esses problemas de pressão de base. Legal. Tá ótimo, Teco. É curiosidade que eu sempre vi nos trabalhos de vocês, esses 10⁻⁹, falei, como é que eles conseguem chegar nisso usando bomba turbo? Porque acho que eu tinha perguntado uma vez para a Danusa, mas Danusa, como é que você chega em umas pressões dessa com turbo? E aí ela me falou até desse processo, aí você foi contando, eu fui lembrando um pouco das coisas que ela falou e tal, mas essa questão dos furos aí e do número de soldas que vai ter também a câmera também é importante levar em conta, né? Exatamente, isso aí é muito importante, né? E óbvio, né? Essa câmera tem que ter pré-câmara para não ter problema. E também a gente não pode ser afoito, Michael, de não esperar, porque a gente abre a pré-câmara, né? Coloca o substrato e tem que esperar um tempo para que a pressão chegue próxima do 10⁻⁸ ali para poder abrir as duas câmaras, né? Abrir a válvula gaveta ali entre as duas câmaras. E às vezes, se a gente é um pouco afoito e abrir um pouquinho antes, já dá problema na pressão de base da principal, né? Até mesmo o porta-substratos, se ele não está muito limpo, né? Ou ele sempre é super limpo, mas dependendo do que a gente coloca, né? Esses porta-substratos magnéticos, ele tem algumas cavidades, porque ele tem os ímãs ali atrás daquela parte de alumínio, tem uns ímãs, né, para aplicação do campo. Então, esse é um porta-substratos que é um pouquinho mais chato, né? Ele demora um pouquinho mais para a pressão melhorar. Entendi. Beleza, Teco. Obrigado, viu? Nada. Mas, de qualquer maneira, você não usa nenhum cold trap, nem bomba iônica, nada disso? Não, tem uma bomba iônica, desculpa, eu esqueci. Tem uma bomba iônica. Tá. Tem uma bomba iônica. Tinha um segredo iônico aí que ele não estava contando. Eu esqueci. Tá certo. Nós também temos um dedo frio, né? Um dedo frio ali com nitrogênio líquido, mas a gente não usa, tá? Essa pressão é sem dedo frio. A gente usa somente o dedo frio, por exemplo, quando a gente faz essas amostras com altas temperaturas. Aquelas amostras de nióbio com 500 graus Celsius, a gente tem que usar o dedo frio para poder a pressão baixar a pressão, né? Exatamente, tá? Então, tem que ficar ali colocando o nitrogênio de 15 em 15 minutos até terminar o processo, né? Mas esse dedo frio resfria o quê? O substrato? Não. É a câmara mesmo. A câmara toda? Ele é só o dedo está na câmara ali, é só... Encosta no corpo dela. Exatamente. Nós temos mais alguém? Mais alguma questão ou comentário? Eu queria fazer uma pergunta. Bom, supondo que ninguém mais está na fila. Você diz, um certo momento da sua palestra, você disse que, às vezes, a amostra sai sem exchange bias, as prepared, e daí você faz um tratamento térmico. Explica um pouquinho melhor para nós, em que circunstâncias e por que o tratamento térmico faz esse milagre de introduzir o exchange bias? Sim, esse tratamento térmico também ele não é qualquer tratamento térmico, né? Por isso que deixa eu só voltar aqui. Eu acho que aqui dá para tentar entender. Deixa eu ver aqui. Aqui.
Acho que aqui dá para a gente ter uma ideia melhor. Ó, então, o que o tratamento térmico faz? É um tratamento térmico com campo, né, aplicado. Então, nós aquecemos a amostra com a temperatura acima da DNL, então, destrói a ordem antiferromagnética do material, então tem que ver qual é o material antiferro que a gente está usando, né? No caso aqui do lado tem, ó, né, o ferro-manganês e o irídio-manganês, tá? Então, a gente aquece a amostra, aplica o campo magnético, né, por algum tempo e deixa, né, essa amostra recosendo. Isso aí é coisa rápida, é tipo uns 15 minutos, acho que já resolve, tá? Dependendo do tipo da amostra. Aí retira, né, ou melhor, abaixa a temperatura até abaixo da temperatura DNL, e aí esta ordem, o importante é que, né, quando a ordem antiferromagnética começa a ser estabelecida, esses primeiros grãos aqui antiferros, eles se acoplem ferro, ou seja, né, no mesmo sentido da interface com o material ferromagnético. Uhum. Então, aí a ordem, quando essa ordem antiferro for estabelecida, ela vai ser estabelecida com essa interface dela acoplada ferromagneticamente com a interface do ferromagneto. Entendi. Uhum. E aí a gente gera, né, o que a gente chama aqui desse torque adicional, né, para fazer com que a magnetização, que a curva de magnetização vai ser deslocada. Não sei se era isso, Wilson. Não, claro. Eu só tive a impressão que você passou correndo e, quem sabe, um minutinho a mais daria para ajudar todos nós a entender melhor do que se trata esse tratamento térmico. É que, na verdade foram duas coisas diferentes, né? Aqui, essa figura aqui eu estou mostrando que seria um processo que pode ser feito com qualquer tipo de amostra, né? Uhum. E aquelas amostras que já apresentam o exchange bias, elas já têm, né, o campo magnético aplicado e a energia durante a deposição é suficiente para que esse acoplamento entre as duas camadas ferro e antiferro aconteçam.